Olá, bem-vindos à primeira conversa do Fórum TecMaia 2023. Como nos anos anteriores, continuamos a falar sobre a atualidade e a perspectivar o futuro, sempre com foco no que interessa aos profissionais e também às empresas. Nesta primeira conversa vamos falar sobre um dos temas quentes do momento, que é o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas, e especialmente nas dinâmicas que influenciam o mercado do trabalho. Um tema que tem preocupado a sociedade civil e política e tem levantado imensos fóruns de discussão entre as empresas e também as suas pessoas. Mas afinal, a inteligência artificial vai fazer desaparecer postos de trabalho ou, pelo contrário, vai abrir novas oportunidades de carreira? E como é que podemos beneficiar com ela para melhorar procedimentos, processos e também as respostas organizacionais? Para encontrar estas e outras respostas, convidamos a Vanessa Mosca e também o professor Arlindo Oliveira. A Vanessa tem uma carreira consolidada na gestão de pessoas e com especialização nos temas de inteligência artificial para esta área, com foco na consultoria e também a sua influência de opinião com vários artigos de opinião escritos. Já o professor Arlindo Oliveira faz parte do Instituto Superior Técnico, com especialização em Machine Learning, entre outros, algoritmos e inteligência artificial, no qual até já publicou diversos ensaios que estão disponíveis. Vanessa e Arlindo Oliveira, muito obrigado pela vossa partilha neste espaço, cumprimento-vos e agradeço-vos a oportunidade que nos dão de falar convosco. Obrigado pelo convite. Olá, é um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado. Para nós também, acima de tudo, é uma honra estar com a vossa capacidade intelectual para nos ajudarem a perceber e a descodificar um bocadinho todo este novo mundo. Vanessa, se calhar começo exatamente por si, o professor não me levará certamente a mal. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho tem sido discutido até com alguma apreensão, ou pelo menos com alguma dúvida, alguma incerteza. Quais são, de facto, as profissões, indo direto ao assunto, que podem ser substituídas por esta tecnologia e, já agora, quais é que estão a emergir? Porque neste jogo há sempre quem ganha e sempre quem perca. Qual é a sua opinião, Vanessa? Hoje, o mercado de trabalho, todos estão com os olhos, né, para a parte de tecnologia, como tudo, qual que é o futuro, né, do mercado de trabalho, e hoje nós vemos o grande avanço, né, de tanta tecnologia com uma rapidez, principalmente depois, né, do toque final do ChatGPT e de outras IA generativas que foram liberadas em larga escala. Então, hoje, o que nós vemos de movimento no mercado, né? Num primeiro momento, todos estamos tentando entender como trazer isso para o modelo de negócio das organizações e como que eu consigo ramificar tudo isso dentro da minha empresa para acelerar resultados. Desculpa, minha empregada digital aqui é minha Alexa. Então, como funciona, né? Hoje, já tem estudos, né, que entendem que para cada emprego que a IA, ela tira, ela acaba gerando uma necessidade de mais 2,6 empregos, 2,6 novos postos de trabalho, tá? E claro que o grande movimento que se faz, né, que as pessoas entendem, a mídia também faz esse trabalho em cima, é de mostrar que, olha, empregos acabarão. Isso é fato. Só que ninguém está explorando também o outro viés, que é um viés mais positivo, que os empregos, eles não acabarão, eles se transformarão em algo novo. Então, por exemplo, hoje, se você tem algumas vagas, né, alguns empregos que as pessoas, elas simplesmente apertam botões, a tendência é que isso seja automatizado e também seja trabalhado com fontes de dados, IoT e tudo mais, para que isso seja transformado num posto de trabalho inteligente. Né? Dito isso, o que se entende? Então, os trabalhos que são brainless, que você não precisa desse ser humano como um braço, mas sim se transformando num ser humano pensante, usando, né, o cérebro dele para atividades que demandem mais dele, pensando em qualificação. Logo, esses trabalhos que eram brainless transformarão em trabalhos que as pessoas poderão, por exemplo, ir para novos postos de trabalho, ou até mesmo sendo a pessoa que sai daquele posto de trabalho,
se qualifica na máquina que o substituiu para que ele, como ele já tem essa experiência prática, né, empírica, ele consiga trabalhar fazendo essa manutenção dessa máquina ou até mesmo cuidando de mais máquinas que antes fazia, né, o trabalho dele. Então, a tendência é que justamente, a tendência não, né? O que está acontecendo de fato é que as empresas estão entendendo a melhor forma de trazer isso, reduzindo o impacto, né, humano, mas ao mesmo tempo aumentando essa eficiência, né, e essa entrega dos seus negócios. Sr. Professor, chamo à conversa no sentido em que também, trabalhando na academia, é confrontado agora com uma realidade diferente, até porque os alunos recorrem a estas ferramentas também para a sua atividade académica, bem sabemos. E é tudo muito novo. Há aqui realmente dores de crescimento que vamos ter que ultrapassar ou pelo menos saber gerir? A utilização de tecnologia para aumentar o que se pode fazer, para aumentar a produtividade, já tem muito tempo, não é? É verdade que os alunos agora podem usar, por exemplo, o ChatGPT ou outros sistemas para fazer partes do seu trabalho, mas pelo menos na área da engenharia isso é visto mais como um aumento do que eles conseguem fazer do que propriamente fazer batota. Noutras áreas não é tão óbvio, não é? Quer dizer, noutras áreas mais baseadas em ensaios, etc., de facto, um sistema destes pode fazer um ensaio completo. Aqui em engenharia, tipicamente, um sistema destes pode ajudá-los a fazer módulos, etc., mas não substitui o trabalho integral. E, portanto, eu acho que isso também é verdade na economia em geral. Eu acho que, pelo menos no futuro previsível, no futuro relativamente curto prazo, 5 anos, digamos, vamos ver mais as pessoas a usar estas ferramentas para aumentar a sua produtividade do que exatamente para substituir outras pessoas. Não é? No futuro mais distante é um bocadinho mais difícil, quer dizer, não me custa muito imaginar um futuro onde as pessoas efetivamente trabalhem menos, onde deixemos de trabalhar 5 dias por semana e seja só possível trabalhar 4 ou 3 dias por semana, porque os aumentos de produtividade fazem com que consigamos fazer o trabalho em menos tempo. Isso já se nota um bocadinho em alguns domínios, no norte da Europa, por exemplo, e acho que vai chegar a outros domínios. Mas a substituição total e integral de muitas profissões, em particular profissões que têm a ver com o mundo físico, onde a robótica não está tão avançada, acho que vai ser uma coisa mais demorada e com profissões que envolvem contacto humano ou que envolvem decisões estratégicas, penso que não estão em grande risco. Para profissões altamente repetitivas, que manipulam texto, que manipulam dados, etc., provavelmente é possível que venhamos a precisar de menos pessoas nessas funções, por força também dos aumentos de produtividade, o que é uma boa notícia, uma vez que nós não temos pessoas suficientes para todos os empregos que existem, não é? Para todos os projetos que existem. Portanto, aquilo que me estão a querer dizer, nomeadamente o Sr. Professor agora, é que nós temos assistido, principalmente nos últimos 2, 3 anos, a uma galopante procura de profissionais que sejam analistas de dados, essencialmente, ou pelo menos que trabalhem com o Big Data. O que me estão a dizer é que essas ferramentas, à partida, até substituirão essas pessoas. Portanto, temos que ter aqui a consciência de que há uma permanente requalificação de carreiras. Foi isso que eu entendi, ou não? Não, eu acho que não vão substituir completamente, mas vão tornar os que existem mais produtivos, o que significa, na prática, que poderá haver menos procura, não é? Portanto, parece-me razão. Mas isso, o aumento de produtividade, em princípio, isso é uma boa ideia, não é? Quer dizer, é uma ideia que as pessoas que fazem esses trabalhos podem produzir mais e, portanto, podem ser mais bem pagos e as outras pessoas que iriam fazer esses trabalhos vão fazer outras coisas. Portanto, eu acho que vemos mais desse ponto de vista de aumento de produtividade do que propriamente a substituição. Já agora, e porque também faz parte desta conversa entre máquinas e homens, neste jogo dos que perdem e do que ganham, e já usei esta expressão, e dos que ganham, já usei esta expressão há pouco, há certamente dilemas éticos, até porque estamos a falar essencialmente, lá está, de Big Data, grande comunicação de dados. Quais é que consideram serem os maiores desafios nesta variável, tendo em conta a relação sempre desta inteligência artificial com as pessoas, com o mercado de trabalho? Vanessa? Esse é um grande dilema, né? Todos estamos tentando entender ainda quais são as melhores práticas para tudo isso, né? A gente já vê um movimento acontecendo, principalmente do ponto de vista dos governos com relação à regulação e a questão de ética, né? O que é ética e para que serve.
Então, cada um tem o seu ponto de vista, as grandes empresas, sendo Big Tech ou não, elas têm o seu ponto de vista, o governo tem um outro ponto de vista, principalmente do cunho de engenharia social, que a gente já vê que acontece em alguns países, utilizando a inteligência artificial, mas hoje a gente precisa entender também do ponto de vista do indivíduo, né? De que forma, por exemplo, de que forma que eu vou querer que a IA seja utilizada no meu contexto, no meu dia a dia. Hoje a gente já fala, por exemplo, de legado digital. Então, se eu faleço, para quem que eu vou deixar o meu legado digital? As minhas senhas, a gente fala de Bitcoin, né? A questão de criptomoedas e tudo mais. Então, e além disso, né? Por exemplo, a minha imagem. Quando eu falecer, eu vou deixar a minha imagem disponível para que as pessoas possam, por exemplo, vender a minha imagem para uma... Como a gente vê aqui no Brasil já aconteceu, né? O caso de uma grande montadora, ela pegou uma imagem de uma cantora famosa que já faleceu aqui no nosso país, década de 80, se eu não me engano, ou 70, e acabou utilizando na propaganda deles, né? Então, aqui é um novo, nós temos um carro elétrico que a gente está lançando e trouxemos essa cantora falecida ali com uma tecnologia deepfake para trabalhar, né, esse novo comercial. Mas o grande dilema ético se esta pessoa estivesse viva, ela gostaria que fosse utilizada a imagem dela para aquela empresa tem os valores dela ou não, né? Então, tem alguns dilemas éticos do indivíduo. E quando a gente fala dos seres humanos, hoje, dos trabalhadores, nós temos hoje também algumas práticas que já estão acontecendo, que são as avaliações de desempenho através, né, de um crivo da inteligência artificial. Então, o meu trabalhador está ali atuando, né, a gente já tem vários cases aqui no Brasil, onde quem faz a avaliação de desempenho no momento, no ato, é a inteligência artificial. Então, hoje, né, os nossos engenheiros de dados, os analistas de dados, criaram toda uma arquitetura para que, conforme a pessoa ela vá conversando no telefone ou realizando a atividade dela ali, né, conversando no telefone que eu digo para quem trabalha com saque, por exemplo, no telemarketing, né, que nós temos aqui, de atendimento ao público, ou realizando o seu trabalho ali realizando seu trabalho no dia a dia, e tem a inteligência artificial, que através de uma arquitetura de dados ali, ela vai avaliando se está certo ou não está certo, né? E para o ser humano conseguir corrigir, fazer essas correções, né, realmente a gente vai precisar de uma requalificação, por quê? O grande dilema que está acontecendo, e que é o que as pessoas aqui, elas acabam sempre falando, né, nas minhas palestras, nas mentorias, Vanessa, como que eu consigo passar num processo seletivo feito pela inteligência artificial? Como que eu consigo melhorar a minha nota numa avaliação de desempenho que é feita essa análise pela IA, né? Então, as pessoas ainda, elas não entenderam que elas precisam se qualificar nesse quesito para poder entender, né, a questão de palavras-chave, entender o que você precisa fazer para que a IA entenda que você está fazendo da forma correta, né? Mas assim, de novo, o que é o correto, né? Se você tem uma empresa que ela é idônea, o correto vai ser fácil de você entender e compreender. Mas agora, quando você tem algumas questões éticas que não são tão legais, né, que acontecem, aí a gente tem um grande problema, né? Então, tem uma série de fatores que hoje a gente precisa avaliar desse ponto de vista ético, né? No ambiente de trabalho, cada vez mais nós teremos os IoTs na parte de fábricas, né? Nas fábricas, e também teremos cada vez mais a inteligência artificial nos nossos computadores, como a gente já tem, na verdade, né? Então, hoje você entra ali no Google, cada vez mais hiper individualizado, toda a tua pesquisa, Spotify, outros, né, grandes algoritmos que nós temos, e as empresas estão trazendo também isso para os seus sistemas, né? Porque a gente sabe que é fácil de trazer,
né? E também vai criando todo um banco de dados, né? Então, cada vez mais a gente tem aí um realinhamento, né, das expectativas e perspectivas dentro do mercado de trabalho, e os trabalhadores, eles têm que entender que isso já é uma realidade, né? A grande questão é assim, se as pessoas estão dispostas a desaprender para reaprender algo, né, num contexto novo, né? É um mundo líquido, como a gente conhece, né? Sr. Professor, fruto da sua experiência, este jogo ético é algo fácil e diluído ou terá, mais uma vez, aqui algumas dores de adaptação? Eu acho que todas as tecnologias trazem desafios, não é? Eu acho que neste caso esta mudança rápida de tecnologia é particularmente desafiante porque vai ocorrer de forma rápida, não é? Talvez mais rápida do que anteriores revoluções tecnológicas e, portanto, vai impor a necessidade das pessoas aprenderem rapidamente a usarem estas tecnologias ou correrem o risco de ficarem desatualizados, não é? Portanto, eu acho que esse é o maior perigo. De resto, é uma adaptação como outra qualquer. Estas tecnologias, realmente, até são mais acessíveis que outras tecnologias. Os computadores ficam mais fáceis de usar com inteligência artificial e qualquer pessoa pode interagir com o computador e fazer até tarefas, por exemplo, de análise de dados ou de programação, que até agora seriam impossível. Portanto, a tecnologia, tal como o princípio os computadores eram só programados em linguagem de programação, depois apareceram interfaces como janelas e rato que tornaram mais acessível, agora temos a inteligência artificial, então parece-me que em princípio isso são boas notícias. Agora, como a alteração vai acontecer rapidamente, é um desafio, especialmente do ponto de vista de formação e de adaptação. Há dias, a Harvard Business Review vem com até chamada de primeira capa naquilo que diz respeito à inteligência artificial generativa e o seu impacto nas empresas, e uma das considerações que fazem é que os gestores devem olhar para ela de forma tão crítica neste momento, ainda que seja algo muito fresco, mas que devem olhar de forma tão crítica para ela como olham para a eletricidade ou olham para a internet, no sentido de a diluir cada vez mais nas empresas. A Vanessa também, entretanto, já foi falando de alguns exemplos a nível de gestão, naquilo que pode ser usado. Vocês diriam, e Sr. Professor, volto a si, diriam que as empresas ou propriamente os gestores, e a nossa realidade em Portugal é muito característica nesse sentido ao nível da gestão, não é propriamente uma gestão com grandes qualificações, ou pelo menos tem vindo a ganhar pontos nesse sentido, mas ainda tem muito que avançar. Vocês diriam que as empresas estão preparadas para isto, para usar estas novas ferramentas, Sr. Professor? Bom, acho que as grandes empresas não têm outra solução e têm os recursos para isso. As pequenas e médias empresas, provavelmente algumas sim, nós temos várias empresas desta área que estão preparadas para isso, e outras que não. E, portanto, essas vão, de facto, mas tal como outras tecnologias de sensorização, de informatização, etc., também são importantes, não é só a inteligência artificial, e, portanto, eu acho que todas as empresas que não têm a capacidade de adotar estas tecnologias vão sentir mais dificuldade em competir. Mas parece-me que estas tecnologias não são muito diferentes das outras nesse aspecto, quer dizer, da mesma maneira que uma indústria precisa de sensorização ou que uma empresa de serviços precisa de contabilidade e analítica, etc. Portanto, eu acho que é um desafio. Como as nossas empresas têm-se vindo a adaptar razoavelmente bem, e, portanto, parece-me que estamos em boas condições para aproveitar esta tecnologia. Não estou particularmente preocupado com as nossas empresas, até porque elas ao longo dos últimos anos têm-se vindo a reformular e a reinventar. Vanessa, quer acrescentar algo? Concordo com o professor Arlindo, assim, cada vez mais a gente vê o barateamento dessas tecnologias, né? Então, hoje, do ponto de vista prático, é muito mais das pessoas terem horas cadeira, né, estudando, entendendo, para conseguir adaptar no seu negócio, do que propriamente o acesso em si dessas tecnologias, como o professor Arlindo falou. Realmente as empresas, né, de pequeno e médio porte, elas têm algumas dificuldades com relação a algumas tecnologias, mas do ponto de vista
de escritório, ou do ponto de vista, pelo menos ali, né, mais administrativo, hoje é muito mais dos profissionais terem esse ímpeto de ir atrás dessas tecnologias e trazer, né, para dentro das suas organizações, do que propriamente esperar algo muito grandioso chegar e para poder implantar, né? Porque hoje a grande virada de chave de 2023 com essa nova era de ouro da IA e de outras tecnologias também que estão vindo, é que barateou muito, né, o acesso, então, e também disseminou para as pessoas, né, que olha, é possível você fazer, né, mesmo que com pouco recurso. Isso você sendo uma empresa isso você sendo um profissional da área de tecnologia e você não sendo um profissional da área de tecnologia também, né? Eu tenho uma formação em Green Belt e Lean Six Sigma, e o que eu vejo das pessoas é muito isso, sabe? Nessa falta de interesse de ir atrás. Deixa eu ler um pouco mais sobre esse tema, deixa eu entender um pouco mais, deixa eu ler um livro, deixa eu assistir um filme aqui para eu poder divagar um pouco mais, né? E realmente você se apaixonar pelo problema, você realmente ir lá e se apaixonar em resolver aquelas situações que você vê no dia a dia. Então, parar realmente de ser apenas um apertador de botão e começar a ser um cérebro, com pensamento crítico, com análise, né? E que realmente a gente precisa começar a exercitar ainda mais os nossos cérebros no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sair um pouco do piloto automático. Aliás, o que se discute hoje, exatamente em relação à inteligência artificial, é nós sabermos fazer a pergunta correta, não é? A pergunta, obviamente, bem formulada, porque aí sim teremos uma resposta, não diria certeira, mas pelo menos mais aproximada daquilo que poderá ser o nosso desejo. Vocês podem dar-nos alguns exemplos de boas práticas, ou pelo menos que tenham até já trabalhado, desta realidade no mercado de trabalho, Sr. Professor? Quer dizer, eu no mercado de trabalho diretamente tenho uma experiência mais limitada. Agora, o que eu vejo é que os alunos, por exemplo, que já usam extensivamente estas ferramentas, estão a gerar documentos de muito melhor qualidade, em inglês, portanto, quando antes os documentos vinham com erros de inglês e isso, agora são documentos que vêm com muito melhor qualidade, que são revistos por sistemas destes, etc., e que, provavelmente, também com menos esforço, mas, acima de tudo, com melhor qualidade. Portanto, eu acho que é uma boa prática. Por outro lado, também há professores que têm recomendado o uso destas ferramentas como tutores dos alunos, não é? Portanto, se tiver dúvidas sobre isto, faça estas perguntas, etc., e os alunos estão também a usar isso. Parece uma coisa muito positiva que os alunos no processo de aprendizagem usem estas ferramentas para tirar dúvidas. E os professores sentem-se confortáveis com essa tutoria digital? Muito completamente confortáveis. Parece-nos até uma excelente ideia. Estava aqui um aluno meu outro dia que tinha aqui uma reunião, não percebi tudo, mas agora já tiro as dúvidas com o chat CTT, e lá foi ele todo satisfeito. Portanto, parece-me excelente que isso aconteça, e é uma nova ferramenta nas mãos dos alunos. Já agora, por curiosidade, o professor utiliza o chat GPT, o que é que acha que corre menos bem ou menos mal com a ferramenta? Não, eu uso geralmente para em temas que eu não domino bem, para dar, portanto, uso, digamos, como uma conversa em temas que eu não domino bem, que eu conheço, e tenho tido bons resultados com isso. Muito bem. Vanessa? Então, do meu ponto de vista, aqui do meu ponto, né, assim, a gente tem utilizado para bastante coisa mesmo, assim. Hoje, dentro da minha formação, a gente ensina desde como que você cria treinamentos, formações, né, do começo, desde o planejamento até o final, ali, a execução dessa formação com os colaboradores das organizações, né, como que você usa inteligência artificial para gerar vídeos, né, de um texto que ele transforma num vídeo com um ator falando em vários idiomas e tudo mais. Do ponto de vista de recrutamento, a gente utiliza o ChatGPT para ajudar com a triagem de currículos, para ajudar com a análise dos melhores perfis, criação de dinâmica de grupo,
avaliações, folha de pagamento também, qual a melhor forma de conduzir determinadas ações, né, dentro da organização, tirar algumas dúvidas, sempre cuidando com as alucinações do ChatGPT, né, mas ele vem realmente como um assistente virtual, um aliado. E hoje o que também a gente utiliza bastante é o analisador de dados do chat, né? Hoje a gente sabe que o ChatGPT, ele consegue ver, falar, né? Consegue ver, conversar e falar, então eu consigo subir informações no ChatGPT, sempre cuidando, né, com a segurança dessas informações, mas ainda assim fazendo trabalhos fantásticos, né? Então, avaliações de desempenho, avaliações de pesquisa de clima, por exemplo, que antes eram feitas em Excel e demorava tempo para a gente analisar, hoje a gente consegue colocar isso no ChatGPT e fazer com que ele faça a maior parte do trabalho braçal ali para nós e a gente consiga tirar insights e criar uma série de outras coisas, né? Porque o chat, ele tem essa versão, né, a versão gratuita, que a gente conversa muito com ele, né, faz ele criar várias coisas para nós, né, com os comandos certos, e na versão paga também a gente tem ali os plugins, que vêm como alguns esteroides, né, para turbinar ali o trabalho, e também essa análise de dados, né. Então, assim, hoje o chat, ele realmente é um assistente, né, e você conseguir transformar ele no teu assistente, acho que essa viradinha de chave ali é que as pessoas ainda não entenderam como um todo, tá? Por quê? Esse é um feedback que eu recebo dos alunos da formação ChatGPT para RH, sempre, assim, sempre. Vanessa, eu estava em cima de uma Ferrari e não sabia, né? Cada um para a sua realidade, porque o chat, ele vem nos ajudar justamente nessa hiperindividualização da necessidade, né, que é uma camada muito difícil de você conseguir chegar, mas a gente consegue nessa hiperindividualização da experiência com o ChatGPT, só basta a gente conseguir virar essa chave para entender como que eu consigo transformar ele num assistente de fato, né, você trabalhando como advogado, você trabalhando como um profissional de RH, você trabalhando como um professor, como o professor Arlindo, querido aqui que está conosco, e tantos outros profissionais, né, que hoje nós temos no mercado. Óbvio que não existe só o ChatGPT, a gente tem outras tecnologias que utilizam de inteligência artificial, temos outras também que dizem que tem a inteligência artificial, mas na verdade, né, tem a velha e boa tecnologia, de IA não tem nada, mas assim, é muito bacana o que a gente consegue fazer com o chat e com outras ferramentas também que estão disponíveis e num custo, assim, muitas vezes até de graça. Portanto, um assistente e não um substituto. A mensagem é essa. Exato. Estamos mesmo a terminar a nossa conversa e nós, por tradição, no Fórum Tecmaia, pedimos sempre aos nossos convidados que nos deixem algumas sugestões relacionadas com o tema sobre algo que estejam a ver ou a ler, mas principalmente algo que nos faça de forma mais leve trabalhar um bocadinho mais sobre estes aspectos. Sr. Professor, sei que, e como já referi, tem algumas obras já editadas neste campo. O que é que nos pode recomendar para sabermos um bocadinho mais e ficarmos mais curiosos ainda? Eu tenho um pequeno livro chamado Inteligência Artificial, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dá uma introdução ao tema, mas que já tem alguns anos. O livro do Pedro Domingos, o algoritmo mestre, também é muito interessante sobre esta área da aprendizagem automática e da inteligência artificial. Portanto, talvez esses fossem os dois livros que eu recomendaria nesta fase, embora ambos eles estão marcados pelo facto de terem sido escritos antes da grande entusiasmo pelos modelos de linguagem. Há um livro mais recente que eu escrevi, mas é uma coleção de artigos chamado Ciência, Tecnologia e Sociedade, que esse já cobre muitas coisas que têm a ver com modelos de linguagem, é mais recente, mas é um livro que é uma coletânea e, portanto, não tem o mesmo estilo de um livro que vai desde o princípio até ao fim com uma linha de argumento como os outros dois. Muito bem. Mas será também interessante perceber o antes e o depois, não é? Portanto, sim. Obrigado pelas recomendações. Vanessa?
Sim, fantástico, professor. Recomendo fortemente os livros do professor Arlindo, né? E pensando em mentalidade, né? Porque a parte prática eu deixo com os livros do professor Arlindo, pensando em mentalidade, eu sugiro 2 livros, tá? O primeiro é Darwinismo Digital, deixa eu me ver aqui. Darwinismo Digital, do Nem na Tom sua Goodwin. particular. Isso, está aqui na minha biblioteca, eu fiz uma cola, né? Darwinismo digital, principalmente para a gente trabalhar essa questão de mentalidade, tá? Essa questão de mentalidade que é muito forte, a gente virar algumas chaves, né, com relação à utilização, quebrar algumas barreiras, entender que é muito fácil o acesso, tá? E também algoritmos em massa, tá? Que esse algoritmos em massa, ele é um pouco mais polêmico, né? Porque ele fala justamente, né, dessa questão algoritmos de destruição em massa, que fala justamente dessa questão, né, do Big Data, e quais cuidados que a gente tem que ter também, tá? Então, são esses 2 livros, o Darwinismo Digital e também algoritmos de destruição em massa, como que o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia, tá? Apenas para alguns insights. Esse segundo aqui, ele é mais polêmico, mas ele é bem interessante também da gente ler do ponto de vista de mentalidade. Muito bem. Muito obrigado pelas vossas sugestões. Foi um gosto estar convosco e perceber um bocadinho mais sobre este tema. Vanessa Mosca, Arlinda Oliveira, muito obrigado pela vossa partilha e pelo vosso tempo. Obrigada, foi um prazer, uma honra. Obrigado, foi um prazer. Acreditamos e ficamos certamente mais conscientes do que se tem feito nesta área e iremos acompanhar, como sempre, as futuras evoluções. Esta foi uma das mesas redondas do Fórum Tecmaia 2023. Se quiser assistir aos outros conteúdos, já sabe, basta clicar no perfil do Tecmaia e selecionar o que mais lhe interessar. Já para encontrar todas as notícias, agenda e empresas instaladas no parque, é só arrumar ao nosso site em tecmaia.pt. Obrigado por estar desse lado e até breve.